né? Uma expressão que eu tenho utilizado muito pelo que eu acredito e pelo que eu tento viver na minha vida pessoal. Nós não somos o que nós fazemos. Nós expressamos quem somos naquilo que escolhemos fazer. Então, o Luciano escolheu viver o papel de marido. O Luciano escolheu viver o papel de pai. O Luciano escolheu viver o papel de filho. O Luciano escolheu viver o papel de consultor de empresas. O Luciano escolheu, recentemente, viver o papel de terapeuta. O Luciano escolheu viver o papel de escritor. Tudo isso são personagens que eu interpreto. Mas eu preciso interpretar esses personagens com integridade, a partir de uma essência, a partir daquilo que de fato me conecta com esse todo. Então, a partir desse lugar, o livro traz essa proposição, de fato, dessa integridade aplicada a partir da expressão dessa verdade. Isso me traz muito, né, um dos grandes, o grande mestre, principalmente para nós ocidentais, né, Jesus Cristo, quando ele, nas suas falas, diz: eu sou a verdade. Né? E isso me traz algo que é muito simbólico, porque Jesus Cristo nunca tentou ter razão ou disputar a razão. Ele não diz eu tenho a verdade, ele diz eu sou. Então, esse eu sou é quanto da minha verdade se expressa naquilo que eu faço. Quanto à minha integridade, né? Eu não preciso estar prostrado de joelhos em oração para viver em comunhão com esse todo. Quanto naquilo que eu faço, eu expresso a minha verdade. E é interessante porque aquilo que nós batizamos de sabedoria perene, a gente reconhece isso nas tradições gregas, que é a própria origem do teatro. O teatro, para a gente que virou muitas vezes um objeto só de lazer, ou muitas vezes de inebriação, nos tirarmos de nós mesmos, né? Mas como origem, como significado original, o teatro vem de theo, que é Deus, adentro, né? É a busca do divino dentro de nós. O teatro era o grande templo onde os sacerdotes iam expressar essa excelência da sua integridade. E eles chamavam, né? E por isso eles expressavam isso de cor, que era a linguagem do coração. O de cor a fala era proibitivo aos grandes sacerdotes, né? Nos tempos antigos e até na tradição cristã também, reproduzirem esse conhecimento, essa sabedoria através de textos escritos. Isso tinha que ser falado pela narrativa, né? Pela tradição oral, porque a tradição oral preservava essa integridade da verdade daquilo que efetivamente se coloca através da fala. Então, o livro resgata e visita muito isso. Quanto esse personagem, quanto o Luciano pai está de fato vivendo com integridade a experiência dele com a sua filha. Quanto o Luciano empresário está de fato conseguindo honrar as suas escolhas a partir dessa inteireza. E aí isso já traz algo que é uma proposição reflexiva. É muito fácil perdermos essa integridade. É muito fácil abrirmos mãos, né? Ou muitas vezes na correria da vida cotidiana, isso desaparecer pelos dedos, se a gente não tiver, como mais uma vez citando a sabedoria crística, vigiai e orai. A atenção contínua daquilo que é a proposição, né, dentro do nosso papel, como seres falíveis, imperfeitos, mas que fazem da jornada essa busca de construção. Então, esse lugar do palco, esse lugar do artista, é o lugar que o livro visita, que o livro propõe. Então, isso não foi algo pensado inicialmente de maneira também mercadológica, mas isso que eu tenho percebido tem me dado um nível de flexibilidade muito grande. Porque eu converso com as pessoas: Luciano, quem é o público? Eu digo, é o ser humano. Né? Se ele trabalha numa empresa e se ele vive o papel de gestor naquela empresa, esse livro faz sentido para ele. Mas se ele é filho, esse livro também propõe e faz sentido para ele, porque ele também atua a partir daquele lugar. Qual a minha performance na vida, né? E essa palavra performance é uma palavra que ficou muito específica da realidade corporativa. Mas eu digo, a performance, ela não fala do resultado. Quando você vê um ator ou quando você vê um artista, o que você olha? Qual foi a performance dele no palco? A performance fala da atuação desse artista. Né? E a atuação é quanto da minha potência se expressou no ato. Então, quanto da minha potência na vida está se expressando naquilo que eu sou, nessa inteireza. E essa integridade se constitui num alinhamento entre o propósito, qual o meu propósito de estar aqui hoje,
né? Qual o meu propósito de estar na vida em cada papel que eu interpreto, qual o significado que está por trás daquele fazer, o pensamento, quanto o pensar está alinhado com esse propósito. E um amigo meu fala algo maravilhoso, ele diz: se a gente pagasse por pensar besteira, eu estava endividado até o pescoço. Quanto a nossa cabeça nos leva para universos e lugares muitas vezes perigosos. Então, quanto eu consigo alinhar esse pensamento a partir do meu propósito de vida, a partir da expressão daquilo que efetivamente é a minha proposta de construção. Mas não só o pensar, o falar, né? Quanto a minha fala efetivamente qualifica essa experiência através desse alinhamento. E as tribos antigas, nativas, tem uma tradição da tribo Tupinambá que eles dizem: o que tu és grita tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Né? As palavras por si só não produzem significado, são vazias. E a gente vive uma época agora de política, né? Onde o falar, muitas vezes, parece valer mais do que aquilo que é a experiência de dignidade humana. Então, a integridade busca exatamente a representação e a expressão dessa verdade, mas não uma verdade literal, uma verdade que é a produção desse significado nesse alinhamento. Né? E é interessante porque é um alinhamento mesmo a partir de um eixo central e de um sentir. Né? Quanto, de fato, eu sinto aquilo que eu falo. E a gente vive numa cultura do não sentir. Nós vivemos numa cultura que nós vivemos eternamente anestesiados diante da experiência do que acontece. Né? Se a gente sente uma dor de cabeça, nós tomamos automaticamente um remédio para negar a expressão daquela integridade. Tem um livro fabuloso que fala, né, A Doença como Caminho, que ele diz que a doença talvez seja a maior forma de nós estarmos íntegros na vida. Porque a doença é uma expressão da nossa insanidade, mas ao mesmo tempo ela faz um convite de eu me voltar para a trilha, para o caminho, para honrar a minha jornada. Então, o livro traz, né, essa experiência dessa integridade nesses palcos, nesses papéis. Mas ele não tem como fim o personagem, nem o palco, mas o ator. Né? O artista, que é o sujeito que escolhe viver cada um desses personagens. E quanto esse sentir se manifesta nas minhas escolhas diárias, no fazer. Né? E aí sim, o fazer é a ponta, o fazer é a expressão maior daquilo que efetivamente eu escolhi produzir, escolhi viver como proposição.